Bem-vindos ao Entrevistas de A a Z. Estamos no Vitra, o apartamento decorado da Plaenge. Nosso convidado hoje é o meu queridíssimo amigo José Alves Neto, partner da Hagens. Neto, bem-vindo. Tônia, muito obrigado. É um prazer gigante estar aqui com você. Só você para me tirar de casa nessa pandemia. Estou super feliz de estar aqui. Que delícia. Neto, você é campineiro? Não sou, Antônia. Eu sou de Assis e estudei em Ribeirão Preto. Acabei escolhendo Campinas para vir, para montar minha empresa, para formar meus negócios e a minha família aqui. Então, eu me considero campineiro, mas não de nascimento. Conta um pouquinho da sua trajetória para mim. Bom, trajetória profissional, né? Eu comecei a trabalhar com publicidade muito cedo, no primeiro ano de faculdade. Eu me formei em Ribeirão Preto e comecei a trabalhar. Era uma agência com uma molecada que tinha se formado há pouco tempo aqui na PUC e que acabou indo para Ribeirão e montando uma agência que se chamava Macro. Trabalhei alguns anos. Interrompendo, você sempre foi espirituoso, criativo, eu acho que brilhante. Foi isso que me levou um pouco até para esse caminho da publicidade, né? Porque eu nasci engenheiro, eu tinha certeza que eu ia ser engenheiro, eu estudei para ser engenheiro, eu prestei engenharia, Nossa. Eu passei e não passei na faculdade que eu queria. E aí eu achei que isso era uma virgem de Deus. Eu falei, Concordo. Não, eu não posso... Se eu não vou conseguir fazer onde eu quero, que era na Federal de São Carlos, eu não vou fazer engenharia. E fiquei um ano sem estudar. Nisso a minha irmã entrou em publicidade, a mais nova do que eu, ela entrou em publicidade e eu fiquei olhando o que ela fazia, como é que ela estudava, o que ela fazia e tal. E eu sempre gostei, né, de criar história, me atraía demais, né, produção de televisão e tal. E aí, quando ela terminou o primeiro ano, eu falei, quer saber, é nessa que eu vou. Eu mudei completamente a minha vida e acabei prestando e entrando em publicidade e estou aqui hoje, né? E aí, no terceiro ano de faculdade, eu fui contratado pela MPM, que era a maior agência de propaganda da América Latina na época, e uma professora minha era a redatora da MPM e acabou me fazendo o convite, né? Fui para a MPM, fiquei um ano e pouco trabalhando entre Ribeirão Preto e São Paulo, e aí me surgiu uma vaga, eu recebi um convite de um cliente da gente, que é a Multiplan, que é dona Sim. dos shoppings, né? E para ir abrir um shopping em Cascais, shopping deles em Cascais. E eu acabei, a MPM não me deixou ir, cobriu a oferta e me trouxe para Campinas. Uau. E aí eu acabei vindo parar aqui, né? Trazer a MPM para Campinas. Isso, a MPM já tinha um escritório aqui, ela tinha 13 escritórios no país e Campinas era um deles. Quando foi isso, Eu Neto? acabei em 1989. Eu me lembro então, que faz a MPM um fez tempo, muito sucesso aqui. Era uma agência gigante, foi muito legal. Eles atendiam as grandes contas do país, né? Ela introduziu a Fiat, atendia as maiores contas do governo federal, o Banco Nacional, o Ayrton Senna, na época foi a MPM que lançou e era sócia do Senna na marca. Então a gente fez muitas campanhas memoráveis, coisas muito bonitas e tal. O Dimas trabalhou muito comigo, né, Dimas? Lembra disso? Muita coisa juntas, muita coisa boa a gente fez juntos, né? E depois? Depois eu acabei recebendo um convite para montar minha primeira agência e aí foi uma sequência, né? Eu passei pela NBK, depois... Foi quando eu conheci. Foi quando a gente se conheceu, há bastante tempo, né? E foi uma sorte, porque Antônia Maria sempre foi para mim um norte e uma abridora gigante de portas. Então Obrigada. Eu sou muito feliz da nossa amizade. E aí eu interrompi a minha sociedade na NBK, passei um tempo fora, não sei se você lembra, né? Passei um período na Europa, fui para a África, fui para o deserto do Saara, atravessei um pedaço do deserto de Camelo para me reencontrar e achar um caminho bacana, que foi quando eu voltei, passei um período rápido de sociedade na época na Saviesa,
e fui e abri, na verdade comprei a Explícita. Né? A Explícita existia? Existia, era uma pequena agência, ela tinha sido grande, ela tinha alguns sócios que eram importantes, um deles, o neto do Jorginho Guinle, né, o Zé Eduardo Guinle, que acabou indo assumir no Rio de Janeiro, ele acabou indo assumir a Secretaria de Turismo, a Rio Tour, né, a presidência da Rio Tour, e quando ele saiu, o Bob ficou sem sócio, me fez o convite, eu acabei aceitando e fui para uma pequena agência que era na época a Explícita. Neto, tem um Guinle que passou por Campinas e hoje está no Sul. José Eduardo Guinle, deve ser ele, deve ter ido para o Sul e tal. Até tem uma história super interessante, né? Uns 3, 4 anos depois dele ter ido embora, ele liga para mim e fala assim, eu não esqueci uns quadros aí, né? Eu falei, tem uns quadros aqui, né? Ele tinha deixado 3 Portinari e um de Cavalcante pendurados na agência, eu não tinha a menor ideia do que era, nunca segurei aquilo, custava uma fortuna. Devia ter vendido tudo, tinha uma agência gigante hoje, né? Mas foi super interessante e deixou essa marca aí com a gente e tal. E depois da Explícita? Depois da Explícita, a gente, na verdade a Explícita foi um projeto espetacular, né? Eu peguei uma agência muito pequena e transformei ela numa referência aí do mercado. A gente passou a atender clientes assim enormes como NET, Óticas Carol, que era um pequeno projeto também. Quando eu entrei eram 150 lojas, quando eu deixei a Óticas Carol, 9 anos depois, eram 1.200 lojas. E assim, um projeto gigante que foi vendido para a Luxótica e da qual eu tenho um orgulho enorme, né? E, bom, chegou um momento que, com toda essa transformação pela qual o mercado está passando, eu acabei parando para definir também o que eu ia fazer da vida, né? A transformação digital veio para mudar completamente o nosso mercado, né? Ela de maneira geral, mexeu com todo mundo, mas na comunicação ela mexeu de uma maneira muito forte, né? E eu tinha 2 caminhos, ou eu fazia essa transformação dentro da agência, e eu descobri que isso ia ser um grande investimento, tem toda uma inteligência, uma infraestrutura que você leva tempo, né? E não é só dinheiro, que é muita dedicação para fazer acontecer, ou eu tomava o caminho que eu tomei, que foi me associar a 2 grandes amigos, né? Gente que eu conhecia, um há 30 anos, outro há 20 anos. Quem são? Né? Que são o Léo Del Castilho e o Clauber Scarparo. E assim, e a gente não se uniu, a gente se reuniu. Que bacana. Né? Então, formamos inicialmente a Explícita Hagens e acabamos optando pelo nome de Hagens só. E hoje eu sou muito feliz, a gente tem um projeto de uma agência que é absolutamente espetacular e que vem fazendo um trabalho muito bacana. Eu tenho visto, tenho acompanhado, trabalho lindo para o Veracruz, as campanhas todas e outros que eu não sei que com certeza são de vocês. O que eu acho mais interessante é que nós perdemos um engenheiro, mas ganhamos um grande publicitário. Muito obrigado. E eu também tenho muito orgulho de estar com você aqui, né? Não, é gigante meu orgulho do teu trabalho, acho que você é uma das grandes referências que eu tenho profissionais, né? Você é uma pessoa que assim, tem um relacionamento espetacular, né? Uma inteligência muito grande, a estratégia na condução dos teus clientes, e para mim é muito legal. Eu tenho um grande orgulho da nossa amizade. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, que eu acho que o pessoal vai gostar de saber. Uma viagem que fizemos para Miami a trabalho. Só que nessa ocasião eu levei a minha mãe e a minha sobrinha Vitória, que hoje está com 26 anos. Na época ela tinha 5 aninhos. Tá linda, né? Tá linda. Nós fomos a Miami para qual trabalho mesmo? Nós recebemos um convite, a gente sempre pensou grande, né, Antônia? A gente sempre teve o coração grande, né? E aí nós recebemos um convite para ir num evento do Williams Island. Isso, Williams Island. Também no lançamento, no pré-lançamento do Ocean Club, que era um condomínio gigantesco em Key Biscayne, espetacular e tal. Eles informaram lá, super bacana, na época era um número que a gente não imaginava no Brasil. Foram eram $500 bilhão, um negócio gigantesco, né? E estávamos nós 2 lá, trabalhando e fazendo parte do projeto.
E foi uma alegria enorme, né? E aconteceram coisas super bacanas no meio dessa história toda, né? A gente conseguiu se divertir no meio do trabalho. Claro, né? Saímos, fomos passear. Onde foi mesmo que a mamãe queria ir? Ela queria ir no Oceanarium, ela queria ver baleia, manati, pinguim, né? Queria ver show da orca. E lá estávamos nós, né? E eu falava assim, Dona Antônia, não chega perto aqui, porque a baleia pula e espirra água. Não, Neto, fica tranquilo. Eu falei, olha, tá marcado aqui um lugarzinho onde a gente vai tomar um banho, Dona Antônia. E ninguém segurava não a Dona tem Antônia. Problema, estavam lá e a gente não ia deixar a Dona Antônia sozinha. Dali a pouco vem a orca, pula. Eu já no mar eu nunca tomei uma onda daquele tamanho, né? Então nós ficamos parecendo uns frangos molhados. E assim, perdi máquina, né? Câmera fotográfica, foi tudo embora. E aí, dali a pouco, cadê Dona Antônia? Cadê Dona Antônia? Não fala inglês? Não, e cadê Dona Antônia? Não fala inglês, ela sumiu. Será que ela foi com essa água embora? Daí ela volta vestida de chinelinho de golfinho, shortinho de pinguim, camisa de foca, e comprou tudo, se virou sem falar uma palavra em inglês. E a gente molhada. E a gente adorando tudo, né? Então foi com muito carinho que eu lembro dessa viagem. Eu também. Neto, o que quer dizer Hagens? Bom, o nome Hagens, na verdade, ele vem de House of Hagens, né? E a ideia do Hagens é o seguinte. Você já assistiu O Poderoso Chefão? Sim. Você lembra do Tom Reagan, né, que era o Reagan, que era o consigliere do Don Corleone, né? O que ele fazia? Ele pegava tudo aquilo que era, né, o trabalho do Don Corleone e tal, né, o crime, e transformava em alguma coisa legal e decente e inteligente. Então, House of Hagens vem da ideia de casa de conselheiros, né? A gente, muito mais do que uma agência de propaganda, a gente se posiciona como um conselheiro dos clientes. A gente vai além, a gente trabalha hoje com um mix de inteligências, né? Que partem de tecnologia, porque com a transformação digital tudo mudou muito rapidamente, né? E comunicação mudou muito rapidamente. Então não existe mais comunicação sem altíssima tecnologia, né? Só que a gente conecta isso a um trabalho extremamente criativo, porque também não adianta você entender do meio de comunicação e não saber como você conecta uma boa mensagem para o teu consumidor. Então, o que a gente faz é isso, a gente senta à mesa do cliente, a gente participa do negócio como um mini sócio, a gente é orientado para o negócio e não para a publicidade propriamente dita, e a gente ajuda o cliente na organização e na parte estratégica do negócio dele e transforma isso numa comunicação altamente eficiente. Então, o que era antes, assim, para a gente, layout, filme e tal, virou inteligência artificial, machine learning, deep learning, né, e performance, isso tudo conectado a uma coisa altamente criativa e que conecta com o consumidor e com o mercado. Neto, na Hagens, quais serviços que vocês oferecem? Antônia, a gente oferece hoje para o nosso cliente, além da publicidade tradicional, aquela como todo mundo conhece, a gente coloca hoje todo um trabalho de inteligência, né, para que o cliente passe pelo processo também de transformação digital. Hoje o consumo de mídia, ele mudou muito, né? Antes a gente sentava em frente à televisão e assistia a televisão. Então, basicamente o que a gente fazia era uma campanha que você colocava um comercial no ar, né? Colocava um anúncio de revista, um jornal, outdoor e uma propaganda no rádio, né? Assim mesmo. Então, hoje é completamente diferente. Hoje você assiste televisão quando quer, on demand, e você assiste geralmente num trabalho de multitela, porque você está assistindo, mas está no celular, ou está no tablet, ou está no computador, e você está interagindo, e tem um código de barra ou um QR Code ali na tela para você interagir com tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, em cada hora, em cada momento da tua vida, você consome mídia de um jeito diferente, e o trabalho da gente é fazer exatamente essa leitura que a gente não chama nem de online, nem de offline, a gente chama de on-life, né? Porque é a vida acontecendo o tempo todo e você interagindo o tempo todo com o teu cliente e com os produtos que ele oferece
para o mercado. Então, é muito simples, né? Para te dar um exemplo. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, o que, que é? Pegar o Você celular. pega o celular, olha teu WhatsApp, Sim. aí depois em seguida você olha o Instagram, Sim. né? Aí você vai dar uma caminhada, você vê um outdoor, né? Aí eventualmente você liga a televisão porque você está na esteira ou está na academia e você assiste um pouco de televisão, né? E aí, durante o passar do dia, você vai consumindo mídia de um jeito diferente. Então, por exemplo, cabe a gente entender que às 6 da manhã, o comercial que eu vou te passar, ele tem que ser mais curto, porque você tem pouco tempo. Você está no meio de um processo, você está se arrumando, você está fazendo as coisas rápidas, você está indo trabalhar. Aí no período em que você está trabalhando, também tem um jeito de conversar com você, tem um tipo de comunicação que é aderente e tem um tipo de um tamanho da comunicação, né, uma duração que tem que ser extremamente rápida. Quando você chega no horário do almoço e à noite e nos finais de semana, você tem tempo. Você vê as coisas mais longas, maiores, diferentes, né? Com mais conteúdo, você pesquisa. Então, o trabalho da gente é entender esse processo inteiro e conectar o produto, a marca, com o consumidor. É isso que a gente oferece e todo tipo de produto, né, que envolve isso, que vão de comercial, de inteligência, de ferramentas, de apps, de sites e tal, a gente entrega tudo. Então, esse é o nosso core business, né? Quantos funcionários vocês têm ou colaboradores? A gente tem, hoje o time está com mais de 60 pessoas, é um time espetacular, a gente, é engraçado, né? Durante a vida a gente evolui os processos e evolui os estágios em que você está, né? E eu acho que, eu já trabalhei com muita gente boa e eu acho que eu tenho hoje um dos times melhores, se não o melhor time com o qual eu já me trabalhei. Eu tenho um grande orgulho da equipe hoje, é uma equipe muito bacana, ela é multidisciplinar, porque você percebe que tudo que a gente falou não cabe mais naquilo que a gente entendia como o estereótipo do publicitário, né? Então a gente tem no time desde engenheiros, sociólogos, jornalistas, economistas, então é um grupo multitask e de multiformação, e que a gente acaba conseguindo fazer esse nível de entrega que a gente faz, que é muito bacana. Nossa, uma aula. Eu estou encantada. Aliás, acho que não só eu, Neto, todo mundo. Quais os principais desafios da sua profissão? Eu acho que hoje, né, na verdade, o principal desafio é você estar sempre atualizado, você entender o que está acontecendo no mundo para conseguir refletir, né, que o seu trabalho reflita isso. E assim, hoje, como eu falei, né, a comunicação mudou muito e a interatividade, a interação que você faz com o teu target faz com que o principal desafio seja você fazer as leituras corretas. Porque antes, publicidade tinha uma coisa meio de jogar boliche, né? Boliche, você pega uma bola, né? Você faz aquela mandinga assim, você vai lá e joga a bola, mas depois que você soltou ela, a bola está por conta própria. E ela vai, derruba os pinos e acabou. E se ela cair na vala, acabou, você não derrubou pino nenhum. Hoje a publicidade é uma coisa mais parecida com fliperama, né? Você lembra do fliperama? Você joga a bolinha sem muito cuidado e tal, e o segredo é você conseguir ficar no jogo o máximo de tempo possível, porque existe ação e reação o tempo inteiro, né, Antônio? Então o trabalho da gente é mais ou menos assim, é entender o mercado, né, já que existe uma máxima que diz que data beats opinion, né? Antes a gente achava as coisas, hoje quem acha as coisas é o cliente da gente, é o mercado, é o consumidor, e o que a gente tem que fazer é uma leitura correta disso. Então você testa, erra pequeno e acerta grande. E tem que estar o tempo inteiro muito ligado nisso. E você tem que estar o tempo inteiro entendendo que o teu projeto pode não ser exatamente aquilo que você tem que fazer no final. Então ele é uma peça em evolução o tempo inteiro, porque o tempo inteiro, como no fliperama, você está agindo e reagindo. Você recebe inputs, você rearruma teu jogo e volta e devolve e tal. Eu acho que esse é o grande desafio, né? É estar ligado, estar atento, né? E não acreditar que aquilo que você fez de saída é o trabalho final e é um trabalho em constante evolução. Quem trabalha com comunicação e criação está sempre pensando nisso. Isso é inevitável, Neto. Sim. Como é que você administra o seu tempo? Bom,
Primeiro eu trabalho muito, né? Eu procuro estudar bastante. Para mim, obviamente, é um desafio enorme entender todo esse processo de mudança pelo qual a gente está passando, mas eu entendo que o meu trabalho tem que refletir a alegria da minha vida também, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do meu dia a dia de trabalho, mas sempre que eu posso, eu viajo, eu gosto de estar entre amigos, né? Eu viajo muito, você sabe disso, você me conhece, já viajou comigo, e a gente se diverte muito toda vez que viaja. Eu adoro conhecer gente, eu adoro conhecer cultura, e eu acho que eu procuro fazer com que todo esse caldo, né, que é a minha vida seja um reflexo do trabalho que eu faço, né? Ou melhor, que o meu trabalho reflita essa alegria que eu tenho de viver. Então é isso, é mais ou menos assim que eu me organizo. Neto, quando você não está trabalhando, o que é que você faz? Como é que você se distrai aqui em Campinas? Bom, Antônia, como eu te falei, eu adoro viajar. Sempre que eu posso, estou viajando. Eu hoje consegui ter um espaço gostoso também, onde eu passo tempão, e agora com essa história da pandemia, eu acabei me mudando para ele. É um lugar que eu adoro, que eu curto muito, né? Eu gosto de cozinhar, então até é engraçado, porque meus amigos, né, Agrício, quando eles falam assim, poxa, você gosta tanto, por que não aprende, né? Então eu gosto, né? Eu aprendi a fazer pão também, então é um orgulho, eu estou fazendo uns pães até bonitos ultimamente. Estamos desafiando você aqui a vir, a retornar, para fazer um pãozinho pra gente. Fechado. Cozinha tem. Se vocês quiserem. E aí é isso, eu misturo, vamos dizer, eu tenho um prazer enorme de trabalhar, mas eu também gosto muito de viver. Então, a minha vida é um equilíbrio que eu tento fazer com que seja o mais perfeito possível entre todas essas nuances aí que a gente consegue fazer acontecer, né, Antônia? Verdade. Neto, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, que está realmente nos trazendo muita informação. Eu acho que não só eu, como o pessoal que nos assiste, estamos muito felizes e muito gratos. Eu que estou feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser mais um sucesso teu, e eu tenho certeza que eu vou bater muita palma para você, que vai ser uma sequência de boas entrevistas e muitas risadas aí para a gente acompanhar. Parabéns pelo projeto e estou muito feliz de ter sido convidado, ser um dos primeiros, né, a passar por aqui. E parabéns, Antônia, você é o máximo. Obrigada, querido. E até o próximo bloco, se Deus quiser.